Em 1986 eram tempos de muita expectativa em cima da exploração espacial. A NASA estava a todo vapor com seu inovador programa de ônibus espaciais que previam facilitar o acesso ao espaço, inclusive de civis. O mundo e principalmente o povo americano acompanhava os trabalhos da agência espacial com entusiasmo, mas no dia 28 de janeiro daquele mesmo ano, toda essa euforia se transformou em uma profunda tristeza. Hoje, nós vamos falar de um dos mais chocantes acontecimentos da história do programa espacial americano, o acidente com a Challenger. Já deixa o teu like aí para não esquecer. Em 12 de abril de 1981, a NASA fez a sua primeira viagem ao espaço utilizando o promissor Columbia, o primeiro de seus ônibus espaciais a irem ao espaço. Com ela, o programa espacial americano pretendia resolver vários problemas em relação a seus foguetes anteriores, como os do programa Apollo, por exemplo, que eram praticamente descartáveis. Aqui, tínhamos enormes tanques de combustível sólido que ficavam responsáveis por levar até o espaço uma nave semelhante a um avião comum, e o mais impressionante, ela era reutilizável, o que prometia diminuir em muito os custos de cada lançamento. Aquela era uma nova era na exploração espacial e todos estavam esperançosos. Centenas de pessoas se reuniram para assistirem tanto o seu lançamento quanto o seu pouso em 14 de abril de 1981. Era completado com sucesso naquele dia a primeira viagem espacial de uma nave reutilizável da história. Nos anos seguintes, os ônibus espaciais realizaram missões de grande importância como experiências, caminhada espacial, lançamentos de satélites, etc. Além de ser um marco na tecnologia, o ônibus espacial também foi um marco de igualdade social, levando ao espaço, por exemplo, a primeira astronauta mulher americana da história, em 18 de junho de 1983. Ela estava a bordo da mais nova versão do veículo espacial da NASA, a Challenger, que contava com diversas melhorias em relação aos seus irmãos mais velhos. Os anos se passaram e o programa espacial americano estava a cada dia mais popular. A ideia agora era começar a introduzir nas viagens cada vez mais civis, em vez de pilotos ou cientistas, pessoas comuns que não eram astronautas profissionais. Apesar de controverso, aquela era uma ótima forma de propaganda para a NASA, que precisava essencialmente do apoio popular para conseguir verbas governamentais. Um desses civis era a professora Krista, que foi escolhida para ir ao espaço dentre cerca de 11 mil professores que se inscreveram em uma campanha feita pela NASA. Krista era mãe e uma professora exemplar que todos adoravam. De certa forma, ela carregaria junto ao espaço vários de seus amigos, familiares e alunos, pois ela era a clara representação que todos podem ter a chance de alcançar o sonho de se tornar um astronauta. Apesar do grande frio que fazia, a Challenger e sua tripulação de 7 pessoas, incluindo a professora Krista, finalmente iriam ao espaço no dia 28 de janeiro de 1986. Aquele era um dia de muita expectativa. O lançamento da Challenger já havia sido adiado anteriormente por conta do mau tempo, e todos estavam ansiosos que isso pudesse novamente acontecer. Mas não ocorreu. Muitas pessoas, incluindo os familiares dos astronautas da Challenger, aguardavam ansiosamente a contagem regressiva para o lançamento, junto com cerca de 50% da população americana espalhada por todo o país que a acompanhava ao vivo pela TV. Finalmente o lançamento aconteceu e todos admiravam aquela maravilha da tecnologia subindo rumo ao espaço, mas depois de apenas 73 segundos após a Challenger sair do chão, toda aquela alegria e esperança que tomava conta de todos desapareceu, dando lugar ao completo horror. Go and throttle up. Roger, go and throttle up. Seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Por um motivo até então desconhecido, a Challenger acabou explodindo diante dos olhares de milhões de pessoas, tirando a vida de toda a tripulação.
Aquele era um momento de que todos buscavam respostas do porquê o ônibus espacial teria explodido. Em meio a várias especulações, uma investigação chamada de Comissão Rogers foi formada para tentar dar respostas que todos procuravam. A causa do desastre foi apontada pelo físico Richard Feynman como sendo um anel de borracha que era usado para vedar junções dos tanques auxiliares de combustível sólido. Feynman fazia parte da Comissão Rogers e demonstrou na prática no dia 11 de fevereiro de 86, em uma coletiva, o que acontece quando o material é exposto ao frio. Mergulhando um anel semelhante aos usados na Challenger em um copo com água gelada, ele mostrou como o anel de borracha antes macio e maleável se tornava rígido e quebradiço quando exposto a baixas temperaturas. As mesmas baixas temperaturas registradas no dia 28 de janeiro, naquele fatídico dia onde a Challenger se despedaçou no ar. As investigações continuaram, afinal, precisavam saber se poderia existir alguma forma de ter previsto esse problema antes de acontecer o acidente, mas conforme os dias passavam, algo muito estranho foi ocorrendo com a NASA. Além de tentarem a todo momento não parecer se esforçar para esclarecer o acidente do seu ônibus espacial, documentos revelavam que eles próprios sabiam da existência dos defeitos nos anéis de vedação dos tanques de combustível. Após retornarem de paraquedas e caírem no mar, os tanques responsáveis por levar os ônibus espaciais ao espaço sempre eram resgatados e passavam por um longo processo de averiguação. Por diversas vezes em missões anteriores com Columbia, Discovery e até em outras ocasiões com Challenger, foram encontrados anéis de vedação que foram danificados após o lançamento. Aquele já era um problema comum que a NASA decidiu não dar muita atenção, algo que a empresa responsável por fabricar os tanques, a Morton Thiokol, criticou por diversas vezes. Foram encontrados vários documentos onde a empresa alertou em diversas ocasiões a NASA que o comprometimento dos anéis de vedação dos tanques de combustível sólido era um grave problema que poderia resultar em uma falha catastrófica, acarretando em uma explosão. Lançamentos em baixas temperaturas não eram recomendados. Para resolver esse problema, a Thiokol precisava redesenhar as juntas dos tanques, mas isso significava atrasar os lançamentos dos ônibus espaciais, algo que o exigente cronograma da NASA não poderia deixar acontecer. Esse comportamento da agência espacial era algo gravíssimo. A NASA vinha deliberadamente colocando em risco a segurança do lançamento dos ônibus espaciais e a vida de seus tripulantes há anos, mesmo sabendo que os tanques de combustível tinham um grave problema. O acidente ocorrer com algum ônibus espacial era, na verdade, apenas uma questão de tempo. Se do lado da NASA existia toda essa pressão para realizar os lançamentos a todo custo, do lado da Thiokol, vários de seus engenheiros ficavam mais atormentados a cada lançamento dos ônibus espaciais. Eles sabiam que, da forma que estavam, um acidente acontecer era algo iminente e as chances disso acontecer com a Challenger eram muito grandes. No dia 28 de janeiro, o dia do acidente da Challenger, as temperaturas estavam abaixo de zero. A Flórida batia ali recordes de baixas temperaturas e a Thiokol sabia que isso representava um enorme risco para os anéis de vedação. Uma reunião foi feita com os membros da NASA e da Thiokol antes do lançamento, onde vários funcionários eram a favor de adiar o lançamento por conta do frio, mas no fim das contas, a alta cúpula da Thiokol cedeu às pressões da NASA em realizar o lançamento e eles assinaram um documento autorizando o voo. Para Bob Evelyn, um dos funcionários da Thiokol, isso foi motivo para se culpar pelo desastre ocorrido durante muito tempo. Após décadas em anonimato, ele desabafa. Havia naquela reunião um número mais do que suficiente de executivos da NASA e de gerentes da Thiokol para que alguns se levantassem em favor de nossos argumentos pelo adiamento, mas ninguém se levantou além de mim e mais 4 colegas. Após o acidente com a Challenger, os lançamentos dos ônibus espaciais foram suspensos por mais de 2 anos e a Thiokol teve o tempo necessário para solucionar de forma satisfatória o problema com os anéis de vedação. Já a NASA saiu com a imagem bem manchada e passou por uma grande reformulação em seu quadro de funcionários, principalmente nos cargos de alto escalão.
A NASA só voltou a fazer lançamentos no dia 29 de setembro de 1988, com seu ônibus espacial Discovery. De várias formas, aquele voo significou um novo começo para a agência espacial e para todo o povo americano. Agora, mais experientes e cautelosos, eles continuariam a seguir em frente com as missões espaciais. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não feche o vídeo sem antes deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Esses vídeos dão trabalho, então agradecemos muito a tua colaboração. Até mais!